Olá, rede mais talentosa da ESEC no Brasil, tudo bom? Eu sou Mariana Daldegan, eu sou alumni da ESEC em Brasília e estou sendo TL de Auditoria e Compliance de operações do ICB Brasil para esse semestre, show? E o que eu vou estar falando aqui hoje? Eu vou estar falando um pouquinho sobre a auditoria de IDT. Então, quando a gente fala da auditoria semanal ali, quando a gente tem um approved, a gente tem que entregar a expectation série, que ela tem que estar respondida pelo EP, para ter o EP ali concordando com todas aquelas condições daquela vaga, o termo de responsabilidade é assinado, e aí para a gente bater as informações, o comprovante de identificação do intercambista também. E aí, quando o intercambista precisar de visto, vocês vão precisar ter uma carta de aceite que tenham as informações batendo também com a vaga no Expa. E aí, para a gente ter batendo essas informações, também a gente precisa do comprovante de identificação do Opportunity Provider, beleza? E aí, quando a gente fala de GT remunerado, seja short, mid ou long term, a gente precisa aí desse TCE, que é o termo de compromisso de estágio, assinado por todas as partes, certinho, batendo as informações com expas e tudo mais. E aí, ponto de atenção nessa parte. Essa parte da etapa, a gente entende que ela é mais demorada, a gente entende que ela pode passar por outros processos, pode ser mais demorada, mas ela não é um processo para empacar o APD de vocês, né? Não é para afetar ali vocês. O que vocês podem fazer? Solicitar o adiamento, beleza? Então, não tornem esse documento como um empecilho para vocês darem um resultado, mas é justamente para garantir que esse intercâmbio ele vai acontecer de forma correta, já que é um documento que o EP vai precisar para conseguir o visto para a realização, beleza? E aí, quando a gente tem o Realize, a gente tem também o termo de acomodação, caso seja de um GT Short Term, em que a gente também precisa do comprovante de identificação do host e o card desse host declarado na central do ICB, para que a gente consiga identificar também as informações do CRM. Então, quando é um short term, tem que ter esse documento entregue, show? E aí, quando a gente tem ali o início da experiência, a gente também tem o follow-up inicial, com que a gente acompanha o início dessa experiência. E quando a gente tem o short term, a gente vai fazer um follow-up mais espaçado. Então, pega ali a metade da experiência, a gente pega essa devolutiva de como é que faz esse período e também repassa os feedbacks que a empresa tem quanto ao trabalho daquele intercambista. Quando a gente tem um GT long term, a gente tem um follow-up mais periódico. Então, a gente tem ali o acompanhamento dessa experiência mensalmente, ao invés de ser só na metade da experiência, né? Que pode demorar muito tempo para ter essa devolutiva, esse acompanhamento e tudo mais, de forma oficial, né? De forma por e-mail e tudo mais. Quando a gente chega no final da experiência, a gente tem esse follow-up final, em que a gente tem que também passar as informações do Deport Suporte para o intercambista conseguir fazer a saída do país de acordo com tudo alinhado com vocês. Então, ele tem que ser um follow-up ali enviado antes do finish do projeto, mas ele tem a DDL no domingo seguinte ao finish. Beleza? Quando a gente fala da auditoria quinzenal, a gente tem essa auditoria de preparação, em que tem alguns pontos a serem entregues, né? Então, a gente tem ali o seguro-saúde, justamente para garantir que o intercambista tem esse resguardo enquanto está fazendo o projeto aqui. A gente tem a passagem de entrada e saída do país, quando é um intercâmbio que é de até 90 dias, justamente para garantir que esse intercâmbio aconteceu no período correto. O convite IPS, juntamente com as informações de pick-up e do projeto, para relembrar o intercambista o que ele concordou lá atrás. Se o intercambista precisar de visto, apresentar esse visto também, e caso seja uma estadia superior a 90 dias, vai ter ali a cobrança do RNM, que é justamente a permissão para que o intercambista esteja aqui nesse período tão longo, né? Então, que é justamente o Registro Nacional Migratório. E aí, quando a gente volta no GT não remunerado, a gente precisa ter ali o termo de voluntariado entregue, justamente para garantir que esse projeto não seja confundido com nenhuma atividade irregular. E aí, todos esses documentos precisam que seja apresentado o comprovante de identificação do EP, e o termo de voluntariado precisa também do comprovante de identificação do Opportunity Provider entregue e upado lá na Dropbox. Show? E aí, relembrando que dependendo da nacionalidade do EP, o comprovante de identificação ele pode variar. Então, por exemplo, se um intercambista é da Europa, ele não vai conseguir entrar aqui com a identidade dele, ele vai ter que precisar apresentar o passaporte para conseguir entrar no país. Show? Então, é importante relembrar alguns pontos assim, para que vocês garantam os documentos de acordo com a nacionalidade. E aí, alguns alinhamentos gerais. Arquivos que se refiram ao mesmo documento, eles têm que estar no mesmo arquivo, para que a gente não tenha esse problema de identificar um e não de identificar outro, que é muito comum, de passagem de entrada e passagem de saída. Então, eles ficam, às vezes, separados, então é importante que vocês juntem, para que não tenha nenhuma confusão ali no momento da auditoria. Quando a gente fala do período do slot do Expa, é importante que o período real do RE
né, seja igual ao slot do Expa. Se vocês vão dar um APD, ele tem que estar igual. Se não está igual, vocês podem abrir um novo slot para que fique com a data de acordo com o que vocês estão acordando com o EP, beleza? E aí o convite IPS ele tem que ser enviado com as informações de projeto e acomodação até 15 dias antes do RE. E aí tendo também o IPS ocorrendo entre a chegada do EP e o First Day. Quando a gente tem a declaração de APDs e RS, se não for dentro da DDL, até a DDL semanal ou quinzenal, eles serão considerados caso omisso. Quando ele é considerado um caso omisso, os documentos são auditados sem chance de correção. Então, sempre mantenham comunicação com o coach, porque dependendo do caso, vocês perdem essa chance. E aí também relembrar de se atentar também às violações da matriz de compliance, em que são violações que demonstram qual risco aquela não cumprimento da IPIP pode estar representando para a entidade, beleza? Então mantenham comunicação com os coaches e procurem entregar uma experiência compliance e completa. Tchauzinho!